A sociedade brasileira enxerga com certa desconfiança os ocupantes dos cargos eletivos e a postura de alguns deles diante dos fatos políticos, dos acordos partidários, da não obediência à lei de acesso à informação. As manifestações de junho deveriam servir de alerta para os que apoiam as votações secretas em plenário ou simplesmente abaixam a cabeça para o chefe do executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. Estes e outros assuntos que envolvem a política, eleições e até mesmo a excessiva obediência de alguns parlamentares estão entre os temas de mais uma edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa A Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença do vereador Tadeu Tô Contigo, que irá conversar com a gente sobre várias questões administrativas, sociais, políticas, e eu tenho certeza que toda a nossa comunidade ficará muito feliz com as abordagens que serão feitas durante o programa. E a pergunta inicial que nós faremos é com relação a essa relação entre vereador eleito e a possibilidade dele migrar para o Poder Executivo na qualidade de secretário municipal. Mas antes do vereador responder esse primeiro questionamento, nós vamos ouvir a voz das ruas, o que a população pensa sobre a questão. Com certeza não, até porque o vereador que eu elegi é de oposição. Se ele fizesse isso, eu ficaria decepcionado. Depende das propostas que ele tenha a nos oferecer. Então, se realmente a proposta condizer com o que ele vai fazer, né? Então, eu acho que vale a pena. Não, eu acho que ele deveria fazer jus ao cargo que ele se elegeu e o povo também votou nele, né? Ele tem que ir até o final, mostrar serviço, o que ele prometeu na campanha. E eu acho que aí ele está fugindo do dever dele. Não. Por quê? Eu acho indevido que ele prometeu ele não cumprir. Depende muito da qualificação dele. Às vezes o cara é qualificado, né? Não acho justo, porque se eu votei para uma função, ele tem que ser naquela função que eu votei, não pular para outra, né? Não, o vereador que eu votei, ele não vai fazer isso, com certeza, mas geralmente muitos daqui de Campos fazem isso. Eu não sei dizer, isso é mais complicado, né? Depende dos interesses políticos, a verdade toda é essa, né? Porque um diálogo da política ali é muito complicado para você entender. Não acho justo não. Por quê? Porque ele se promoveu primeiro como vereador, ele tem que assumir aquilo que ele prometeu, né? Aquilo que ele tem que cumprir a palavra dele, né? Eu não acho justo. Dependendo das qualidades dele, sim. Pois bem, vereador, esse foi o questionamento que nós colocamos com a população e eu queria saber a sua opinião. A gente às vezes tem a expectativa do eleitor, ele elege, você está no primeiro mandato, tem toda a expectativa, acredita naquele mandato e às vezes por um acordo político que é natural em todos os municípios do Brasil, a pessoa, na qualidade de vereador, migra para uma secretaria municipal e, às vezes, o eleitor não interpreta isso como um trabalho político, e sim, às vezes, até um descaso com aquele voto acreditado. Qual a leitura que o senhor faz disso? Olha, é um prazer estar aqui, Cláudio, obrigado pelo convite. Olha, como eleitor, é lógico que eu gostaria que o meu candidato, vencendo, que ele cumprisse o mandato todinho. Agora, na posição de político, eu já penso que se ele puder contribuir mais como secretário, contribuir para a cidade, mais como secretário, eu não vejo problema algum. Porque temos alguns exemplos, até mesmo aqui na cidade, em que o vereador ele está como secretário, mas que está desempenhando um papel fundamental para o nosso município. Acredito que melhor do que se estivesse entre os vereadores. Então, eu penso dessa forma, se ele puder contribuir mais como secretário, que ele vá aceite o cargo. Mas aí tem aquela questão, nós colocamos aqui, e por questão legal, uma das funções típicas do vereador é a fiscalização do Poder Executivo. E quando eu elejo o senhor para vereador,
parte do princípio que uma das inúmeras outras funções que o vereador tem é uma de fiscalizar o poder público, o seu orçamento, o seu trabalho, a sua execução enquanto gestor também do ato de executar. E quando você migra para o lado executivo, não há uma incoerência de você estar no local onde você deveria justamente estar fiscalizando? Olha, ele, enquanto vereador, ele vai ajudar o município no desenvolvimento do município, fiscalizando o governo. E ele, estando como secretário, ele vai ajudar também no desenvolvimento. Ele não estaria traindo a cidade. Mas ele continua, ele não perde um pouco a capacidade de fiscalizar? Sem dúvida alguma. Ele vai deixar de fiscalizar e, como secretário, ele vai ajudar no desenvolvimento. Não que ele vá fazer coisa errada numa secretaria. Não, errado não, mas a essência dele fiscalizar fica comprometida. Isso não enfraquece um pouco a relação de forças entre executivo e legislativo, não? Eu diria que não fica comprometida, ela deixa de existir. Tá? Ele vai ajudar o município a se desenvolver. A questão de fiscalizar vai ficar com quem estiver na Câmara. Vai ser o suplente dele que vai exercer esse papel. É lógico que o eleitor, em primeira cara, ele, poxa, eu votei no vereador para que ele cumprisse, me representasse lá na casa, que ele fiscalizasse o governo. Agora ele vai para a secretaria. Mas se nós fizermos uma leitura de que se ele puder ajudar mais como secretário do que como vereador, eu não vejo problema. Durante essa semana, várias questões foram levantadas, o que é natural, dentro da Câmara Municipal, e a gente vem discutindo muito, a sociedade vem discutindo bastante, os formadores de opinião, os órgãos de imprensa, com relação aos investimentos mediante certame licitatório que a Câmara de Vereadores tem feito em prol da sua própria casa, em prol da sua própria organização. Principalmente algumas licitações referentes à jardinagem, referentes à questão dos lanches, referentes a outras questões também, que são cartas licitatórias, a princípio todas legais, porque são publicadas no Diário Oficial e amparadas todas no procedimento administrativo viável e aceito. Mas a questão que eu quero colocar com o senhor, como homem público e como um dos representantes da sociedade, é com relação ao custo-benefício disso, né? Quando a gente observa um serviço de jardinagem na bagatela de quase 50 mil reais, quando a gente, pegando também um exemplo do executivo, para não achar que a gente está falando só da Câmara, quando se compra, por exemplo, um projetor de 60 mil, não seria mais interessante a compra efetiva, no caso da jardinagem na Câmara, a abertura de um concurso público para o jardineiro efetivo? Qual a leitura que o senhor faz do custo-benefício, não da legalidade, que a gente não discute aqui a legalidade porque foi publicado, mas o custo-benefício disso aos olhos da sociedade, partindo do princípio que o senhor é um dos representantes dela? Olha, a questão de abrir concurso, a gente já está com um problema. Nós vamos conversar dele daqui a pouco. A gente já está com um problema na Câmara aqui de Campos. Nós vamos conversar sobre ele. O concurso está na Justiça e a Câmara não vai convocar os aprovados enquanto a Justiça não decidir. Se nós abrirmos mais concurso para isso, perfeito. Mas foi uma opção do presidente da Casa. Então nós temos que respeitar a decisão dele. Com relação à legalidade disso tudo, não, e o custo, não, perfeito. Mas vamos focar no custo-benefício. O senhor acha que o custo-benefício ainda é melhor fazer as contratações mediante licitação ou futuramente, depois que toda essa questão de concurso estiver equilibrada, a prestação para a inclusão dessas pessoas no quadro efetivo? Sem dúvida alguma. Se puder incluir isso num concurso, contratar jardineiros, enfim, sem dúvida. Tenho certeza que o custo vai ser menor. Tenho certeza disso, porque hoje você, quando contrata uma empresa, o preço já é elevado. Se você parar, porque tem uma série de tributos que são passados para a empresa, ele tem que pagar, então por isso que se eleva esse preço. Agora, se você colocar um funcionário contratado, salário, mais material, todos os encargos, nós temos que fazer uma conta para ver se não bate com isso. É lógico que uma empresa que terceirizar o serviço para uma Câmara, ou seja, para qual for a instituição, ela vai ter que ter um lucro, tá? Contratando, tendo o funcionário concursado, eu acredito que vai dar empate, se não for um pouquinho a menos. Já que o senhor tocou nesse assunto da questão do concurso, que é um assunto que quanto mais o vereador apresentar a sua posição, melhor para que a sociedade possa formar a sua opinião. Eu faço uma pergunta que é uma pergunta até do leigo. O que a Justiça tem visto que a presidência da Câmara não tem visto, partindo do princípio que a Câmara alega uma série de questões para não convocar, e a gente respeita a opinião da Câmara, mas a Justiça ordena que a convocação seja feita. Os papéis são diferentes ou ali é uma questão de interpretação? Olha, quando a Câmara interpreta de uma forma... Nós temos o setor jurídico. Sim. O setor jurídico da Câmara, ele está esperando que a Justiça tome a decisão. A leitura é Mas a qual seguinte, decisão?
favorável ou não ao concurso. Mas essas liminares aí não é um prenúncio já de uma antecipação da decisão final? Não sei. O que a Câmara já decidiu através do seu jurídico é que não vai contratar enquanto a Justiça não tomar a decisão. Por quê? Aí é coerente, eu queria até que você de casa, mesmo concursado, raciocine. Porque se houver a contratação agora e logo após a Justiça determinar que é ilegal esse concurso, vai sair todo mundo. Sim, e esses que obtiveram liminar? E esses que obtiveram liminar, qual seria a posição? Aí tem que contratar, meu amigo. Aí liminar, né? A Justiça decidiu que ele seja contratado. Então, nós já temos 3. Que sejam todos. Esses procedimentos já chegaram à Câmara, você sabe dizer? Não sei lhe dizer. Não sei lhe dizer, porque isso é o departamento jurídico com a presidência, então isso somente quando houver uma decisão maior, os vereadores são participantes. Nós temos 3 mulheres, na verdade, que conseguiram uma liminar, dando a possibilidade de serem convocadas imediatamente pela presidência. Mas no momento vocês ainda não receberam essa ordem judicial? Não recebemos, pelo que tenha chegado ao meu conhecimento, não. Não sei se chegou à presidência ou ao departamento jurídico, porque isso é encaminhado diretamente a esse departamento. O que eu queria deixar bem claro, eu sou extremamente a favor, os concursados por mim tinham que estar já trabalhando, porque há necessidade. Tá? Há questão de espaço, disso, daquilo, aí eu vou ter questão de adequação. Se fizeram o concurso, porque existia vaga. Então, se aprovaram, nada mais justo do que chame essas pessoas. Perfeito. Outra questão também, vereador, que é muito importante que a gente ouça, né, a sua opinião com relação a isso, novamente citando por ser um representante da nossa sociedade, é uma pergunta muito direta e ela, infelizmente, tudo que é administrativo fatalmente envolve também questões político-partidárias, né? A questão do ex-presidente Nelson Naim, já foi entrevistado aqui, a gente já abriu espaço para ele, já abrimos espaço para quase todos os vereadores da base, o senhor é mais um que gentilmente comparece. E eu fiz uma pergunta a ele e gostaria de fazer ao senhor. Se o Nelson Naim estivesse hoje no grupo de vocês, fazendo parte da base, essas questões referentes a possíveis irregularidades na sua gestão, principalmente no que concerne ao concurso público, estariam sendo levantadas? Eu, sinceramente, só tendo ele no grupo para ter essa certeza. Eu não sei se com a saída, com a ausência dele que... Eu quero apenas tentar ouvir de você se há uma conotação realmente de caça à legalidade ou se isso tem uma questão política da pessoa dele. Olha, sinceramente, eu não vejo dessa forma. A Justiça determinou uma possível ilegalidade. Tá? O Ministério Público, se eu não me engano, me corrija, detectou uma possível ilegalidade. Está sendo apurado isso, gente. Tá? É só esperar a Justiça tomar a decisão. Não tem nada de ilegal. Todo mundo entra. Está ilegal, o concurso é anulado. Isso é simples. Com relação a essas, só para fechar o assunto, com relação a essas 3, então, que foram convocadas, caso o senhor já passe a ter conhecimento mediante o corpo jurídico da Câmara, o senhor é favorável à convocação imediata delas? Totalmente favorável. A Justiça deu uma liminar, garantiu ela com uma liminar que ela entre, perfeito. É a Justiça que está impedindo que a contratação aconteça. Mas pela imprensa o senhor já tinha ciência disso, né? Sim. Outra questão importante, e que o senhor ficou polêmico com relação a esse, para não fazer um trocadilho com o próprio programa, o senhor anunciou num canal de televisão que o senhor também dirige com muita qualidade, na época das manifestações, em que nós tivemos o grupo intitulado Cabruncos Livres nas ruas, que fizeram uma manifestação, a princípio, muito interessante, como há muito tempo o Campos não tinha, e o senhor, usando de um meio de comunicação muito forte, com muitos seguidores, levantou a possibilidade, a hipótese, de que algum grupo infiltrado neste grupo Cabruncos Livres pudesse orquestrar algum quebra-quebra na casa da prefeita, no centro executivo. Exato. Né? E o senhor, como representante da sociedade e também como comunicador, fez com que isso ecoasse com muita preocupação dentro das categorias profissionais, dentro da sociedade. A pergunta que a gente faz ao senhor, até para a gente poder identificar e tomar cuidado com certas pessoas. O senhor levou à frente isso no que diz respeito a notificar isso numa delegacia, identificar esses nomes? Qual o caminho que o senhor deu a essa denúncia que o senhor recebeu, a partir do princípio que o senhor disse que o senhor foi procurado no seu próprio gabinete? Olha, a minha assessoria me avisou que 3 pessoas foram ao meu gabinete me procurando. Eu estava na TV. O senhor não estava no gabinete? Não, eu estava na TV, foi pela manhã. Eu já tinha saído da Câmara, eu estava na TV. E imediatamente eu pedi para que essas pessoas me procurassem. Eles foram até a TV e explicaram a situação. Olha, é isso, e tudo que a gente relatou. Imediatamente, preocupado com o que pudesse acontecer, porque a baderna estava acontecendo em todo o país e isso poderia acontecer em Campos.
Claro. Você me perguntou qual foi o meu procedimento. procedimento. Segundo procedimento. Imediatamente entrei em contato com a Câmara de Vereadores, avisando do que estava acontecendo. Se era verdade ou não, eu cumpri meu papel, comuniquei. Até porque as pessoas que foram me procurar se diziam integrantes do grupo, tá? Dos Cabruncos Livres. Olha, nós estamos fazendo um trabalho sério, isso, tem pessoas políticas infiltradas no nosso movimento e eles vão fazer isso. A reunião aconteceu em determinado dia e é isso. E são poucos, mas estão determinados a fazer uma bagunça. E a seriedade, eu os conheço, são lideranças jovens aqui da região, eu confiei plenamente. Então, comuniquei à Câmara de Vereadores, que tomou suas providências, entrei em contato com a prefeita, que também tomou as providências, enfim, avisamos. Eles ficaram com a incumbência de avisar as autoridades máximas. E eu, pelo programa, também fiz a minha parte. Isso, e alertando. Cláudio, eu posso dizer o seguinte, eu acho que nós conseguimos evitar que o pior acontecesse. Porque a veracidade com que os meninos me procuraram e a gente observava, eu observava neles a preocupação que poderia acontecer e manchar todo o movimento que vinha crescendo aqui na nossa cidade. Então, nós conseguimos evitar, porque o barulho foi tão grande, ganhou uma proporção tão grande que quem pretendia fazer, não vou poder fazer porque aquela expressão sujou, vamos ter que esperar um pouco. Perfeito. Nós estamos aqui com o vereador Tadeu Tô Contigo, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.